Olá, aqui é a Anete, nutricionista e health coach, e vim continuar a conversar com vocês sobre a adequação da alimentação vegetariana e vegana. E hoje a gente vai falar sobre o ferro e o zinco, que são dois minerais que, além do cálcio, a gente tem que prestar atenção no consumo na alimentação vegetariana e vegana. O ferro e o zinco estão bem presentes em sementes. Então, o ferro, por exemplo, os alimentos de origem vegetal mais ricos em ferro são os feijões, a lentilha, o grande bico, a soja, o tofu, quinoa, amaranto, amêndoa, castanha de caju, também tem um pouco de ferro. E por que a gente tem que prestar atenção no nosso consumo de ferro na dieta vegetariana? Porque a forma química desse ferro nos alimentos de origem vegetal é diferente da forma química do ferro nos alimentos de origem animal. Nos alimentos de origem animal, o ferro está ligado ao heme, que é um grupamento que possibilita com que ele seja absorvido com facilidade no nosso intestino. Já os ferros de origem vegetal não são ligados ao heme. E quando chegam no intestino, eles têm que sofrer uma reação bioquímica para poderem se ligar ao transportador intestinal e ser absorvido e então utilizado pelo nosso organismo. E essa reação bioquímica é dependente da vitamina C, por isso que é tão famoso, por isso que é tão falado, que é importante consumir alimentos ricos em ferro com alimentos ricos em vitamina C, que são as frutas cítricas, então a laranja, limão, a acerola, o abacaxi, mamão, são ricos em vitamina C, e também alguns legumes, como os legumes de coloração vermelho e laranja, como o pimentão vermelho, o tomate. O zinco está presente também nesses alimentos ricos em ferro e principalmente nas sementes. Então, as sementes de abóbora, as sementes de girassol e de gergelim são muito ricas em zinco. E a gente tem que prestar atenção no nosso consumo de zinco, porque assim como o ferro, o zinco de alimentos de origem vegetal é menos biodisponível. E como é que a gente faz para aumentar a biodisponibilidade do zinco e do ferro nas sementes? A gente pode prepará-las através do método do demolho ou da germinação. Então, as leguminosas é importante que a gente deixe elas de molho de 12 a 24 horas, dependendo da temperatura. A gente coloca um pouco na geladeira. É importante que as primeiras horas fiquem em temperatura ambiente para a gente estar ativando as enzimas que vão fazer a conversão dos fatores antinutricionais dentro da semente, que dificultam a nossa absorção desses minerais. Então, quando a gente deixa ela de molho, esses fatores antinutricionais são metabolizados, diminui a quantidade deles, aumentando a biodisponibilidade dos nutrientes. Deixa ali de molho de 8 a 24 horas, se tiver calor, depois de algumas horas coloca dentro da geladeira. É interessante fazer a troca da água que está ali de molho umas 4 vezes, para a gente poder estar diminuindo ainda mais esses fatores antinutricionais que são os oxalatos e os fitatos. E depois as leguminosas a gente cozinha em panela de pressão por uns 12 minutos e com folha de louro dentro, porque o louro também ajuda a diminuir os fatores antinutricionais. Já as sementes oleaginosas, também é interessante a gente deixá-las de molho umas 4 horas antes da gente consumi-las ou de fazer um leite vegetal com elas. O próximo passo depois de deixar as sementes de molho é ativar o processo de germinação, que também diminui grandemente esses fatores antinutricionais, que é, depois desse molho em água, deixar as sementes algumas horas expostas ao ar, estando úmidas. E aí vai começar a sair o brotinho nelas, começar a germinação. Isso é um bom sinal. Quando começa a sair o brotinho, quer dizer que você pode consumi-las e você vai estar absorvendo melhor todos os nutrientes que estão ali. Também é interessante a gente prestar atenção nos fatores antinutricionais dos outros alimentos quando a gente consome esses alimentos fontes de ferro e de zinco. Então, o cacau, o café, chá preto, chá branco, chá verde, tem fatores antinutricionais que dificultam também essa absorção desses minerais. E o cálcio, que também é uma relação mais conhecida, também dificulta a absorção do ferro. Então é importante a gente não consumir alimentos muito ricos em cálcio, como por exemplo os leites e derivados, nas refeições onde a gente está consumindo os alimentos fontes
de ferro, as leguminosas e as sementes oleaginosas.